Nós ouvimos dois especialistas que foram unânimes em dizer que essas ações de prevenção precisam envolver governos, prefeituras, defesa civil e os moradores desses locais. Mapeamento de áreas de risco, construções preparadas para esses eventos, monitoramento e alertas são algumas das ações levantadas por eles. E por isso a gente convidou para estar aqui no estúdio do Jornal do Almoço o Abner de Freitas, que é especialista em educação em desastres, para a gente entender, né, o que aconteceu, o que pode ser evitado. Nós sempre, quando somos afetados por desastres, nós gostaríamos de entender o que nós poderíamos ter feito para evitá-los. E o que me deixa mais triste é que a gente acaba repetindo alguns comportamentos. Sobre o número de mortos, nós tivemos dois tipos de desastres dentro do grupo dos desastres naturais. Os meteorológicos, que são as chuvas, os ciclones, e os hidrológicos. Eles são eventos muito casados. Esse é o tipo de desastre, para quem está nos acompanhando, que infelizmente era para nós não termos mortos. Por que isso? Nós conseguiríamos prever no espaço, ou seja, entender as áreas de risco, as áreas vulneráveis a essas inundações, e no tempo, porque nós conseguimos, em certa medida, prever a ocorrência desses desastres. Então, tendo a identificação das áreas de risco e da ocorrência, nós poderíamos agir para que as pessoas abandonassem esses locais. Mas, Abner, o que chama a atenção é que nas comunidades em que aconteceu a tragédia, se ouviu as pessoas disseram que nada parecido havia acontecido. Havia já entrado água, mas em uma certa altura, nunca assim para cobrir casas inteiras. Nesse caso específico, poderia isso ter sido alertado para as pessoas saírem de casa naquela noite mesmo anterior? Seria possível isso? E como isso pode ser alertado, até pensando já no futuro? Falar em sirene é exagero ou não? Ou emitir outros tipos de alertas? Acho que tu trouxe dois pontos interessantes para a gente poder discutir. Primeiro, a questão de que a gente não tem na série histórica um comportamento padrão. A gente está vivendo uma outra realidade. Eu estava mencionando o Instituto de Política Estratégica da Austrália, em 2019, publicou um relatório dizendo que nós vivemos a era dos desastres. A gente precisa entender que nós estamos numa nova realidade de novos padrões. Acho que essa é uma primeira questão. Sobre a questão de alertar a comunidade, eu acho que já houve um grande avanço tanto no Estado quanto no Brasil, quanto ao envio de SMS para a população sobre a ocorrência. A Defesa Civil Estadual do Rio Grande do Sul, já na segunda-feira, vocês da imprensa, já no domingo, começaram a chamar a atenção sobre as ameaças, mas existe uma questão cultural e comportamental. Dar a informação sobre o risco não vai implicar necessariamente que a pessoa vá agir como tal. E se a memória que ela tem é de que nunca ocorreu, ela vai supor que ela não vai precisar ter uma outra atitude, porque pela experiência dela, vai ser água até o joelho, até que a gente vai ter um episódio em que a água vai subir 21 metros. O Abner estava me explicando antes da gente entrar, Léo, que também tem uma questão de que a cada novo episódio como esse, a tendência é de que tenha situações mais graves, né? Para isso é necessário um plano de contingência que envolva essas comunidades, que envolvam os órgãos públicos. De quem seria essa responsabilidade? Como ele poderia ser colocado efetivamente em ação para que a gente evitasse essas catástrofes? É curioso porque quando a gente pensa em plano de contingência, a gente acha que é algo complexo. Plano de contingência, para quem está nos acompanhando, é uma instrução sobre o que fazer durante a ocorrência de um desastre. Eu posso até ampliar e tentar estabelecer as ações para evitar a ocorrência do desastre, para saber o que fazer e o que fazer depois. Nós estamos agora acompanhando o atendimento à população, mas existe uma dimensão de saúde mental, existe uma dimensão, inclusive um estudo australiano chamou a atenção para o aumento de violência doméstica depois da ocorrência de um desastre, em que a gente precisa continuar monitorando. O plano de contingência ele tem uma obrigação da Defesa Civil Municipal. A Defesa Civil Estadual já vem trabalhando junto aos municípios. O que lá tu vai abastecer? Tu precisa identificar as ameaças. Quais são as ameaças daquele município? A partir da identificação das ameaças, tu vai estabelecer as ações que tu pode realizar para evitar a ocorrência. Por exemplo, que tipo de ações, dependendo da ameaça? Barreiras físicas, talvez? Depende da categoria de desastre. No que a gente tem agora, que foi o caso das enchentes, a gente tem como tu acabou de mencionar. A gente pode colocar barreiras para fazer uma contenção física. Mas uma coisa que vale a gente chamar a atenção para quem está nos acompanhando,
que é o seguinte: as áreas de risco, que são essas áreas que são vulneráveis às ocorrências de um desastre, talvez as ações de prevenção estruturais, talvez elas custem muito e elas não causem não sejam tão efetivas. O que eu acho que é fundamental para a gente não perder de perspectiva é as pessoas saberem o que fazer. Santa Catarina, tu me citava, desculpa, a gente está com um tempo curto, mas Santa Catarina, por exemplo, é um exemplo, né? Aqui está do lado, já viveu diversos desastres naturais e conseguiu montar uma defesa civil importante. Eu acho que a defesa civil, a gente tem uma escola aqui do lado, na verdade. Santa Catarina, em 2008, foi afetado por Itajaí. Os municípios de Itajaí, Ilhota, Balneário Camboriú foram afetados por esses eventos semelhantes aos que nós estamos passando agora. E houve uma mudança na mentalidade do poder público e da comunidade, em que ela passou a entender como estratégico a atuação da Defesa Civil, com investimento, recursos. Tá aí, a gente buscar como referência, então, para tentar aprimorar nos próximos alertas, nas próximas previsões, tomara que não aconteçam.